emendas da Câmara, número 1 de 2015, ao projeto de lei do Senado, número 460 de 2013, 406 de 2013, que altera a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei 6.404, de 15 de setembro de 1976, para ampliar o âmbito da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral, a sentença arbitral e o incentivo ao estudo do Instituto da Arbitragem, e revoga dispositivos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento 422 de 2015, e depende de parecer da CCJ. Eu, antes de conceder a palavra ao senador Pimentel, para proferir parecer em substituição à CCJ, eu queria só lembrar aos senadores e às senadoras que atualmente o Poder Judiciário brasileiro possui cerca de 90 milhões de causas para julgar. 90 milhões de causas para julgar. Contexto alimentado por uma crescente cultura de litigância e pelo excesso de leis, como todos sabem, que produz insegurança coletiva, confunde o cidadão, atrapalha a atividade do próprio Poder Judiciário e apresenta caminhos de mais e saídas de menos. Este era, e ainda o é, o diagnóstico quando criamos, em 2013, senadora Lúcia Vânia, a Comissão Especial de Juristas, presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, em nome de quem o Senado Federal rende suas homenagens pelo trabalho ágil, profícuo e extremamente denso. A lei de arbitragem, utilizada em todo o mundo, irá, sem dúvida nenhuma, contribuir efetivamente para desafogar o Poder Judiciário do imenso volume de processos. Os métodos alternativos de conflitos são aliados do Poder Judiciário. E, mais uma vez, eu quero homenagear o Poder Judiciário, que estimulou, concordou em todos os momentos que o trabalho dessa comissão de juristas fosse adiante. Eles concretizam e ampliam o acesso da justiça com rapidez, seriedade, informalidade e eficácia. Portanto, nós vamos dar hoje um passo fundamental na criação e fortalecimento dos juizados especiais, dando continuidade, evidentemente, às mudanças que já fizemos, o Legislativo e esta Casa especialmente, para o Judiciário brasileiro, especialmente, como disse, nos juizados especiais, na súmula vinculante, na repercussão geral e na própria implantação do processo eletrônico. Eu concedo a palavra ao senador José Pimentel para proferir parecer em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores, esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade aqui no Senado Federal. Em seguida, ele foi à Câmara Federal e lá recebeu duas emendas. Uma emenda é uma emenda de redação que trata da ementa ao projeto de lei 406 do Senado Federal. Na época, nós deixamos de exigir que os advogados tivessem que necessariamente voltar à sala de aula para se aprimorar sobre a lei de arbitragem. O Senado, por unanimidade, entendeu de que esta decisão era uma decisão pessoal de cada advogado ou
da sua OAB e que nós não deveríamos ter esse condicionante. No entanto, esquecemos de alterar a ementa, e é uma emenda de redação que estou dando parecer favorável à emenda número 1. A emenda número 2 é de mérito. O que é que eles fizeram? O texto aprovado pelo Senado Federal é autoaplicável. Uma vez sancionado pela Presidência da República, o projeto entra em vigor para a arbitragem na administração direta, autárquica e fundacional. O que é que fez a Câmara dos Deputados? Determinou que entraria em vigor esta parte somente após a sua regulamentação. E com isso, a decisão do Senado, que corretamente tem como objetivo diminuir a quantidade de processos no Brasil e ter mais celeridade na decisão jurisdicional, ficava condicionado. Em face disso, senhor presidente, estou rejeitando no mérito integralmente a emenda de número 2 do Senado, da Câmara dos Deputados, para que torne autoaplicável tão logo esta importante lei seja sancionada pela Presidência da República. E estou, senhor presidente, também apresentando uma emenda de redação. E o objetivo aqui é retirar um termo que trata de questões, depois vou ler o texto, porque essa palavra, ela diz respeito muito mais à sociologia. Ao mundo do direito, nós temos a palavra de pedidos, ao invés de questões. Portanto, esta emenda de redação do relator altera-se a expressão, entre aspas, todas as questões submetidas à arbitragem, fecha aspas, por, abre aspas, esse é o texto de redação que eu estou propondo. Todos os pedidos submetidos à arbitragem, no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 9.307, de 23 de setembro de 96, como constante no artigo 1º do projeto de lei do Senado no 403 de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, artigo 1º do projeto do Senado, artigo 33, lá na Lei 9.307, fica com a seguinte redação, parágrafo 4º, a parte interessada poderá ingressar em juízo também para requerer a prolação de sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. É esse, senhor presidente, o nosso parecer. Senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero cumprimentar aí o relatório apresentado pelo senador Pimentel, aonde recupera exatamente aí nessa emenda de redação esse ponto que vários solicitaram que fosse feito exatamente essa mudança para a palavra pedidos, porque faz com que toda decisão arbitral tenha decidido especificamente sobre aquele ponto levantado e aí sim, se não foi decidido, terá o direito de recorrer ao judicializar a discussão. Mas questões, como ele colocou, quero também reforçar a tese, é extremamente subjetivo e dá margem a, sem dúvida nenhuma, retirar da arbitragem esse poder que tem de diminuir todas essas ações e, sem dúvida nenhuma, resolvendo milhões e milhões de assuntos que são hoje resolvidos pela arbitragem e que deve ser aplaudido por todos nós. Agradeço, senhor presidente, e cumprimento o nobre relator. Presidente, a palavra. Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu queria pedir a atenção do nobre relator, do senador Pimentel. A minha preocupação é especificamente ao texto inclusive original, que veio da Comissão de Juristas daqui do Senado e que foi para a Câmara e volta para cá. A minha preocupação é em relação ao artigo 4º, meu ilustre senador José Pimentel, relator dessa matéria, ao artigo 4º, parágrafo 3º, parágrafo 4º.
O artigo 4 diz: a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Minha preocupação, senador Pimentel, é que o artigo 3º fala da atuação da arbitragem nas relações de consumo. E o artigo 4º, e o parágrafo 4º, do artigo 4, fala das relações de arbitragem nas relações do trabalho. Como Vossa Excelência sabe muito bem, são ambos campos em que, tanto no direito do consumidor quanto no direito do trabalho, tanto o consumidor, e Vossa Excelência sabe muito bem, tanto o trabalhador, são partes hipossuficientes. A minha preocupação é se no parágrafo 4º, quando na redação coloca a alternativa, ou seja, quando diz na relação do consumo estabelecida por meio de contrato de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. A redação até aí não tenho dúvida. Entretanto, é colocada a alternativa, ou concordar expressamente com a sua instituição. Me preocupa se a alternância, essa possibilidade fragiliza as relações de consumo e fragiliza a parte mais frágil nas relações de consumo, que, obviamente, é de conhecimento de todos nós, é o consumidor. No parágrafo 4º, também sobre as relações de trabalho, diz que, desde que o empregado ocupe ou venha ocupar cargo ou função de administrador ou diretor estatutário nos contratos individuais de trabalho, poderá ser pactuada cláusula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. A preocupação é se a instituição da arbitragem nessas duas relações aqui não fragilizam tanto as relações de consumo quanto as relações de trabalho. Senhor presidente, nós temos uma questão regimental sobre essa matéria. Ela foi aprovada no Senado por unanimidade, foi à Câmara e lá não sofreu alteração. Portanto, neste momento, nós não temos como enfrentar esse debate. Por isso é que a Câmara mandou para cá apenas 2 emendas, uma de redação que nós acolhemos e uma de mérito que não teria alta aplicação nas relações do setor público e nós rejeitamos esta. Os demais temas, fica a preocupação para a gente analisar e no projeto seguinte a gente enfrentá-los. Presidente, Senador Randolfo Rodrigues. Só concluindo, o ilustre relator, o senador José Pimentel, de fato, então, reitera a preocupação que nós trazemos a esses 2 dispositivos. Veja, senhor presidente, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor lista quais são as práticas abusivas de determinar a utilização da arbitragem. Neste dispositivo, no parágrafo 3º, nós estamos, com a apreciação dessa matéria, criando um excludente em relação ao artigo 51. E isto, no meu entender, fragiliza as relações de consumo, que é pautada no nosso direito por um princípio, a hipossuficiência do consumidor, tendo o consumidor com a parte mais frágil. Com todos os méritos ao relator, ao trabalho do senador José Pimentel, por melhorar o texto, e Sua Excelência, inclusive, destaca o porquê não foi possível a alteração desse dispositivo, mas me preocupa esse dispositivo no texto da matéria. Senador Omar. Senhor presidente, para parabenizar o nosso líder, o senador José Pimentel, a preocupação e dando aí um alento a centenas de milhares de processos que estão aí parados no Brasil afora. O senador Randolfo, ele coloca 2 preocupações pertinentes demais e que nos preocupa a todos nós. Mas eu acho que ele próprio, nós podemos aprimorar um pouco mais esse projeto, mas agora, nesse momento, como vem da Câmara, eu queria fazer uma questão de ordem, que o senhor abrisse, como é a votação nominal, para que a gente pudesse votar. E eu peço para abrir o painel e eu peço para que a bancada do meu partido vote sim, para que a gente possa encaminhar e ir para outra matéria. Se nós continuarmos nesse acordo, não haverá necessidade de votação nominal.
a não ser que haja um requerimento nesse sentido e se esse requerimento for aprovado. Senador Randolfo. Não, nenhum registro, assim, nenhum óbice, nenhuma objeção para encaminhar a votação, inclusive sem necessidade de verificação. Só quero registrar minha divergência e, em decorrência dessa divergência, obviamente, o meu voto contrário por conta desse aspecto. Senador Eunício Oliveira. Presidente, o que eu queria fazer aqui era o reconhecimento, né, ao trabalho originário disso que nós estamos votando aqui hoje, essa importante lei da arbitragem, que nasceu de um projeto aqui no Senado de autoria de Vossa Excelência. Depois esse projeto evoluiu, foi criada uma comissão especial, onde juristas, como o ministro Salomão, que veio a presidi-la e dá o resultado final. Mas essa matéria, senhor presidente, nasceu, né, pela visão alargada de Vossa Excelência em relação a essa questão tão importante da arbitragem no Brasil. Então, eu queria encaminhar favoravelmente essa matéria e parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, né, da apresentação do projeto que deu origem a essa nova lei, a lei importante que é chamada Lei da Arbitragem. Agradeço muito a Vossa Excelência. Senador Assis e senador Delcídio Amaral. Só para encaminhar voto sim, senhor presidente. O PDT encaminha voto avançar. Sim. Senador Delcídio Amaral. Registrando a importância desse projeto da arbitragem, pelas razões que Vossa Excelência expôs aí com muito didatismo. Portanto, o voto é sim, a liderança do governo encaminha voto sim pela importância que esse projeto representa para o nosso país. Se houver acordo, não precisa. Presidente, o PR quer encaminhar o voto sim também. Senador Pimentel. Presidente, para encaminhar o PR, encaminha o voto sim. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha o voto sim. Senhor presidente do PSD. Senador Benedito de Lira, senador Cássio Cunha Lima. PP encaminha o voto sim. Senhor presidente, só para registrar que é sim ao parecer aqui apresentado para que não, pelo relator, para que fique absolutamente claro a posição da liderança do governo. O PSDB, senhor presidente, igualmente vota sim dentro do entendimento que foi firmado entre os líderes, principalmente pelo acolhimento por parte do relator das emendas de redação apresentadas pelo senador Caiado, que melhoram o texto diante do trabalho que o senador José Pimentel fez com muita dedicação para que possamos ter essa legislação de arbitragem, que é um avanço para as relações administrativas no Brasil. Senador José Medeiros. PPS vota sim, senhor presidente. PPS recomenda o voto sim. Senador Pimentel. Na emenda número 2, senhor presidente, o voto será não, porque nós estamos rejeitando, só para fins de orientar os nossos pares. A proposta é do senadora Lúcia Vânia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar Vossa Excelência pela autoria de um projeto de tamanha importância e estender esses cumprimentos também à Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto. É um projeto importante que vai, sem dúvida nenhuma, diminuir as ações judiciais, facilitando o acesso à justiça a maior número de pessoas. Muito obrigada. Vamos a Vossa Excelência. Senadora Lídice da Mata. O PSB encaminha o voto sim, senhor presidente. PSB encaminha o voto sim. O parecer é favorável à emenda número 1 da Câmara, contrário à emenda número 2 da Câmara, e apresenta a emenda número 3 de redação. É uma emenda apresentada pelo relator. Discussão das emendas da Câmara e da emenda de relator em turno único. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Em votação, a emenda número 1 de parecer favorável.
As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação a emenda número 2, de parecer contrário. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Rejeitado. Votação da emenda número 3, de redação, apresentada pelo relator, senador José Pimentel. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final que será publicado no prazo regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.